Fala galera, André aqui, mano, de volta com mais um vídeo pra vocês aqui neste canal, rapaziada. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, se liga o que a gente tem hoje aqui. Listei pra vocês aqui 5 filmes de ação que são os melhores de todos os tempos. Será aí, rapaz, essa lista aqui vai dar polêmica, hein? Essa aqui vai dar polêmica. Seguinte, listei aqui os melhores 5 filmes de ação, claro, na minha humilde opinião, e hoje eu vou passar pra vocês essa lista aqui. E antes disso, a gente sabe que é difícil a gente selecionar filme de ação, afinal esse é o gênero do cinema que tem mais filmes, que é sempre ação barra ficção científica, ação barra drama, ação barra comédia, ação barra isso e tal, e vai bilhões e bilhões e bilhões. Bilhões e bilhões. Tudo isso? É, tem um pouquinho. Então, quais os critérios que eu usei aqui pra criar essa lista? Primeiro critério, o filme ele tem que ser um filme de ação que não para, aquele filme que é frenético, aquele verdadeiro filme de ação. Então, quando você dá play no filme, do começo do filme até o final, é uma cena de ação atrás da outra que deixa a gente assim, sem respirar. Então, esse tem que ser um dos critérios do filme. Segundo critério que eu vou usar aqui, o filme ele tem que ser impecável tecnicamente. Ou seja, todas as cenas gravadas do filme tem que ser bem coreografadas, não pode ter muito erros, tem que ser feitas com efeitos práticos, tá? Não pode ter aquele CGI exagerado, porque muitas vezes a gente assiste filme de ação e tem muito fundo verde, isso, aquilo e tal. Os Vingadores então vai passar longe dessa lista, tá? Ok, Google. Amoleça meu pinto. Eu entendi a referência. As cenas de ação tem que ser bem feitas, bem dirigidas, tem que ser aquele deleite quando você senta na cadeira e fala, cara, não, isso aí é mentira? Não tem como ser feito. Caramba, fizeram isso mesmo. Então, é esses os critérios que eu vou usar. E não é porque eu vou fazer essa lista hoje que não vai ter outras listas de outros filmes de ação. Até porque é o maior gênero que tem no cinema. É o gênero de ação. Bora pro vídeo e vou ver de qual é que é. Em quinto lugar, John Wick Baba Yaga. É, rapaziada, exatamente. Pensei muito e eu gosto bastante desse filme aqui. Eu gosto muito de John Wick Baba Yaga. A série John Wick, desde quando estreou, desde o primeiro filme, ela sempre foi crescendo, né? Eu acho que os desenvolvedores nem cogitavam até fazer um quarto filme, só que essa saga ela fez tanto sucesso, ela foi tão crescente, as cenas de ação são tão boas de se ver e foi criando um público muito grande, e acabou que uma franquia que criou 4 filmes e futuramente agora, se eu não me engano, nesse ano vai ser lançado um 5º filme no universo de John Wick, vai ser lançado um filme chamado Bailarina. E por que eu coloquei esse filme aqui em quinto lugar? O 4, especificamente, ele é ação do início ao fim, tem várias cenas de luta que são bem coreografadas, eu gosto bastante. Quando eu sento pra assistir esse filme aqui, é uma cena atrás da outra, você fica assim bem apreensivo e você não para. Sabe aquele filme que você fica assim na cadeira assistindo e fica tipo, se desviando assim dos golpes junto com um ator? É muito da hora assistir John Wick. Uma cena de perseguição aqui de carro que é muito bem dirigida. Você tenta achar algum defeito ali, mas é da hora de ver. E tem uma cena bastante marcada nesse filme que quem assistiu sabe, que é uma hora que a câmera tá em cima dele, quando ele tá trocando tiros. O filme inteiro é ele trocando tiros. A câmera posiciona e fica na visão de cima. Parece que você tá jogando um gameplay de RPG e você vê o que ele fica matando as pessoas com a arma, assim, com arma de fogo. E essa cena é muito da hora de ver, muito bem dirigida, e quando eu tava no cinema, eu pirei assistindo isso. Vale o 5º lugar, John Wick Baba Yaga. Em quarto lugar temos ele, Duro de Matar, o Tenente John McClane, confrontando os
terrorista no hotel Nakatomi Plaza. Rapaz, esse filme aqui é da hora demais. Esse filme aqui é da hora. Esse filme aqui, O Duro de Matar, ele foi um daqueles filmes que, assim, estourou o Bruce Willis. Esse filme é muito bem dirigido também. E também tava naquela época do cinema de Schwarzenegger, sabe? Steven Seagal, o próprio Bruce Willis, Chuck Norris. Então, esse cinema de... O Sylvester Stallone também, esse cinema daquele cara com regata, aquele cara fortão de regata, dando tiro, aquele cinema mais brucutu dos anos 80 e 90 ali, esse filme, ele colocou esse nível de cinema brucutu em outro nível, entendeu? Depois que Duro de Matar foi lançado, esse gênero, ele cresceu muito mais ainda e não dá pra gente esquecer Duro de Matar. O Tenente McClane... É muito da hora o jeito que o diretor coloca dele ser uma pessoa quase imortal, né? Tanto é que teve até 5 filmes. Se bem que o 5º filme é quase nada. O Duro de Matar, o 1 é bom, o 2 é mais ou menos, o 3 é bom. O 4 em diante já... Você já vê que o Bruce Willis já não tava tão à vontade de fazer o filme aqui. Mas nesse primeiro filme ele tá bem à vontade, o filme é muito bem dirigido. As cenas de ação também, pra época, é bem dirigida. E é claro, nesse filme aqui a gente é apresentado um dos melhores vilões do cinema, né? Que é o Hans Gruber. O vilão que na hora que ele enfrenta o McClane, ele se faz de vítima numa atuação muito boa. Esse filme aqui é muito da hora, eu gosto bastante dele. Não tem como a gente deixar Duro de Matar de fora dessa lista. Então pra mim, Duro de Matar vale o 4º lugar aqui nessa lista. E vale lembrar que todas as cenas desse filme aqui são boas de se ver, apesar da idade, mas uma cena que eu gostaria de ressaltar aqui nesse filme é a cena onde ele enfrenta o Hans Gruber e a gente tem aquela atuação memorável, então é da hora demais de se ver esse filme. Oi, amigo. Como é que vai? Ah, por favor. Meu Deus, não, você é um deles, não é? Você é um deles e você quer me matar. Não, não, não me mate, por favor. Não, 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 por favor, não me... Machucar você? Ah, meu Deus. Se quiser viver, fique comigo. Em terceiro lugar, rapaziada, Top Gun Maverick, filme de 2022, estrelado por Tom Cruise. Cara, como foi bom, que presente foi esse filme pra gente. Nossa, que maravilha. Eu assisti esse filme no cinema 3 vezes, porque esse filme, quando ele chegou os trailers, ninguém deu nada por esse filme. Todo mundo tava naquela época que veio um reboot de filme, um remake, continuação de filmes antigos, que a galera tá sem ideia, que Hollywood não tem mais ideia pra fazer nada, e todo mundo falou, pra que precisa de uma continuação de Top Gun? Aquele filme lá que tinha aquela música romântica, que era uma pegada mais romântica, uma pegada mais, sabe? Não tinha nada a ver. Só que a tecnologia evoluiu, né? Evoluiu. E olha, muita gente, quando viu os trailers desse filme, ficou empolgado pra ver no cinema. Eu fui presenteado mais ainda na época, porque eu não assisti nenhum trailer de Top Gun. Eu só queria ver o filme, eu vi que todo mundo tava falando bem, mas eu procurei não ver nenhum trailer do filme. Então quando eu cheguei, dei de cara com aquilo, caramba. Mano, que filme maravilhoso, do início ao fim. Cenas de avião com efeito prático. O vilão do filme, a gente nem sabe assim... Não tem um vilão principal, aquele arco totalmente genérico. Eles só precisam ir lá fazer uma determinada missão e é perigoso. E todas as acrobacias de aeronaves foram muito bem feitas. E é legal de assistir. Você pode reassistir esse filme várias vezes, que ele não deixa de ser bom, não deixa de perder a essência. E a gente é presenteado com uma das melhores cenas pra mim. Inclusive o Tom Cruise tem um arco de motivação nesse filme bem da hora, que é não pense, apenas faça. E ele treinando a galera, é muito da hora ver o treinamento, é muito da hora eles indo pra missão. Mas mais da hora mesmo é quando o Tom Cruise pega um avião pra provar que a missão é possível. E a gente é presenteado com uma cena maravilhosa. Essa cena é muito da hora de se ver. Vai, Top Gun merece esse terceiro lugar aqui. Maverick pro controle de manobra. Passando pela porta alfa. Confirme a área de manobra livre. Maverick, controle de manobra. Área de manobra confirmada. Eu não vejo nenhum evento agendado pro senhor.
É, mas eu vou assim mesmo. Legal. Ajustando o tempo pro alvo, 2 minutos e 15 segundos. 2 minutos e 15 é impossível. Ponto de lançamento. Maverick tá na proa. Atacando em 3, 2, 1. Bombas lançadas! Na mosca! Meu Deus! Isso aí. Nossa. Em segundo lugar, eita, isso aqui vai dar polêmica, isso aqui vai dar muita polêmica. Em segundo lugar, qual dele? Quem manja de cinema já vai tá entendendo o que eu tô falando. Eu vou colocar esse filme em segundo lugar com muita dor no coração, mas eu vou explicar assim que eu falar do primeiro porque eu coloquei em segundo. Mas na hora que eu falar que eu já coloquei esse filme aqui em segundo, já vão saber qual é o primeiro. Ah, enfim, bora. Segundo lugar, Mad Max Fury Road, filme lançado em 2015 pelo George Miller. Não tem como falar de filme de ação. Gente, eu já virei várias listas de filme de ação na internet. Tem gente que deixa esse filme aqui em 22º. Gente, onde é que esse povo tá com a cabeça? Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro Saiyajin puro. Mad Max Fury Road é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos da história do cinema. E não adianta me falar, mas não tem como. Não tem como. Esse filme aqui, da hora que você dá play até na hora de final, é ação. É uma cena de ação maior do que a outra, e mais, e mais, e mais, e não para, entendeu? Muita gente não entende esse filme porque não entende o mundo que se passa naquele universo, e daí que tem um cara tocando fogo no meio. E não tem como a gente falar de uma cena específica desse filme, porque todas as cenas desse filme é um deleite de ação. Todas as cenas foram feitas com... Pra vocês porque que ele não ficou em primeiro lugar. Ele merece o segundo lugar aqui nessa lista. Mad Max Fury Road. É da hora demais de se ver. Mas que dia! Mas que lindo dia! Se você parar pra pensar, o Mad Max, ele tem cenas de ação assim mais grandiosas e é uma cena que não para, um filme de ação assim que não para um pouco mais que Exterminador do Futuro. Mas por que eu coloquei o Exterminador do Futuro aqui em primeiro lugar? Simplesmente pelo ano que esse filme foi lançado. O Exterminador do Futuro foi lançado em agosto de 1991, rapaziada. 1991. E até hoje é um filme assim que se você assistir ele agora, você não vai... isso aqui tá datado. É certo se você notar um celular, algum computador, algo do tipo, beleza. Mas pelos efeitos práticos, pela mixagem de som, que ele ganhou o Oscar também por mixagem de som, você não fala que esse é um filme que já tem esse tanto de anos aí nas costas. E é um filme que não para. É um filme que não para, desde o começo, todo mundo tá ali, a gente vê o Exterminador, interpretado pelo Schwarzenegger, e o Temeu tentando pegar o John Connor, e você fica totalmente aflito. O que vai acontecer se esse cara vier a pegar o John Connor, entendeu? E é perseguição atrás de perseguição, aquela primeira cena de perseguição, que ele tá atrás dele na moto, e ele quer pegar ele a qualquer custo, quando ele pula com o caminhão, aquela cena é demais. E depois do Schwarzenegger, você vê ele pulando com a moto assim pra salvar o John Connor, aquela cena muito da hora. Ele pega o John Connor só com o braço, coloca na moto e dali e não para. Nessa cena tem
Tem muita perseguição com caminhão, tem perseguição com helicóptero, perseguição de tiroteio. É muito da hora de ver Exterminador do Futuro, sem falar também o que esse filme significou mais pra frente. Ele revolucionou a maneira de fazer efeitos práticos ali no cinema. Por isso que eu falo pra vocês que até hoje, quando a gente assiste esse filme, a gente fica bem impressionado com como que o James Cameron conseguiu fazer tudo aquilo naquela época. Quando você vê um tiro dado no T-1000, tudo aquilo foi feito na prática, na unha. Foi um filme feito com bastante capricho, sabe? Com bastante maestria. É um filme sensacional de ação e você fica também frenético. E pela idade, eu tenho que colocar ele à frente de Mad Max, porque fazer isso naquela época, se hoje, quando a gente senta pra assistir esse filme, já é impressionante, imagina em 1991. Por isso que eu considero o Exterminador do Futuro 2 o melhor filme de ação de todos os tempos. Merece o primeiro lugar na lista. Hasta la vista, baby. Então é isso, pessoal. A primeira lista aqui do canal. Vamos conversar, calma, não briguem nos comentários. Vamos conversar. Coloque aqui a lista dos filmes de ação que vocês mais gostam aqui. Vamos trocar uma ideia bacana. Isso não significa que não vai ter mais listas aqui. Eu fiz essa lista agora assim porque eu gosto muito de assistir filme de ação. Então eu acabei tendo essa ideia aqui. E esses são filmes que, assim, que eu já assisti muito e que eu gosto sempre de rever e passar a assistir. Exterminador. Eu gosto muito de rever Exterminador do Futuro, Mad Max e tal. Deixa sua lista aí nos comentários. E a gente vai ter mais listas aqui de filmes de ação, claro. Como eu falei no início do vídeo, o cinema de ação é o maior que tem do gênero. Então com certeza vai ter mais listas aqui. Mas muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Valeu, falou. É nóis.